Olá, boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Para aqueles que ainda não tomou café. Boa tarde, aquele que já almoçou aí. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui. Agradecer a Deus, a espiritualidade, por estar dando essa oportunidade de a gente estar aqui nessa dimensão, né? Vendo, observando as coisas, estudando essas coisas, se conectando com a nossa espiritualidade, entende? Agradecer a Deus por tudo isso, pessoal. Graças a Deus, até agora, tenho gravado vídeo aí e tenho visto que muitas pessoas têm se conectado, gostado das coisas que eu tenho passado aqui, sabe? Ontem mesmo eu vi uma mensagem, né? De um, eu acho que é um rapaz aí, né? Um rapaz que escreveu lá aí no meu YouTube, me dando parabéns pelo jeito que eu estava passando essa mensagem, né? E graças a Deus tocou nele, ele se inscreveu no canal, deu like, sabe? Ele ficou assim me agradecendo, mas eu falei com ele, eu disse, não, irmão, agradeça a espiritualidade, que é ela que tocou no seu coração. E você entendeu a mensagem. Graças a Deus. Mas também existe aquelas outras pessoas, né, que, como é que se diz? Também não aceita a mensagem assim, porque está em um grupo aí religioso, um grupo que ela segue, ela acha que você tem que falar conforme o grupo dela está falando. Se você não fala, ela não aceita. Mas o pior de tudo é que eu estou vendo que essas pessoas estão vindo assistir meus vídeos e ainda faz os comentários lá sobre o meu vídeo, entendeu? Eu estou observando isso. Porque ela lá no grupo dela, eu não sei qual é o grupo, né? Deve ser alguns grupos desses daí, não sei qual é o grupo. Não fala sobre essas coisas. Entende a coisa que eu estou colocando a Bíblia também, às vezes trazendo até um entendimento espiritual da Bíblia, né? Porque eu estou vendo aí muitos pregadores estão trazendo um entendimento muito terreno da, da Bíblia, né? Porque, pessoal, são pessoas ainda que não nasceram do Espírito. Então, ele não é espiritual, ele é carnal. Ele é uma pessoa que está pensando segundo essa visão, não tiver experiência espirituais, entende? Então, quando ele lê ali Jesus, algum discípulo, alguma coisa, ele traz tudo para a visão terrena dele. É normal, né? Por isso que as religiões estão aí, como é que se diz, não se encontrando. As pessoas que congregam nesses grupos ainda não se encontraram, não nasceram do Espírito. Porque tem que ter alguém nascido do Espírito para fazer outro nascido do Espírito. Entende? Senão ninguém nasce. Todos que tiver lá não são nascidos, são da carne, todo mundo vai ficar na carne. Sabe? E eu sinto muito, né? Porque tem grupos aí que estão assim. Todo mundo pensando que é o corpo, que é aqui que Jesus vai resolver a situação dela, é aqui que vai acontecer tudo, sabe? Então não tem uma visão espiritual ainda, né?
Mas tem outros que já têm uma visão espiritual, aí tem muitos aí, né? Erram também, erram, porque estamos aqui para experimentar, errar e experimentando as coisas. É normal o erro acontecer ao longo do caminho, entende? Mas ela é espiritual. O importante é que você se conecte com a sua espiritualidade. Mesmo que você errar, aconteça alguma coisa, você é um ser espiritual, entende? E quem é um ser espiritual, os outros espíritos vão incomodar os outros espíritos, que não quer que as outras pessoas também se tornem espiritual, evolua espiritualmente, sabe? Aí vai ter ataque espiritual em cima dessa pessoa, sabe? Então, foi igual o que eu estava conversando aí com um rapaz aí também, né? Ele é de grupo, né? Foi dois rapazes que tinham esse mesmo pensamento. Um é dizendo que eu coloquei aí sobre o meu vídeo sobre a mente e o mundo espiritual, não foi? Onde eu falei que lá se formava as formas pensamento, né? Das pessoas e tal. Ele aí não queria concordar que a mente funciona fora do cérebro. Ele acha que a mente só funciona com o cérebro. Entende, pessoal? Então, são pessoas que não tiveram experiência fora do corpo, não experimentaram a EQM, não, sabe? Porque ele acha que a mente só funciona com o cérebro. E aí ele ficou, eu disse, você sabe onde está sua mente? Eu fiz a pergunta. Ele diz, no cérebro. Eu digo, ela funciona fora do cérebro? Ele disse que não. Então, você dá para perceber que é uma pessoa que ainda não teve essa experiência, né? E temos que ter paciência com essas pessoas, sabe? Foi igual um também, eu perguntando, foi ontem, eu perguntando, o negócio é você, é, é o corpo, você ter uma vida saudável. Eu digo, claro, a gente tem que ter uma vida saudável, mas você é o corpo ou a consciência? Eu perguntei e ele não quis me responder, sabe? Por quê, pessoal? A gente não é esse corpo. Agora, enquanto a gente tem corpo aqui, a gente tem que cuidar dele, para que a consciência use ele, como é que se diz? Use ele bem espontaneamente, saudável, né? A consciência vai poder usar ele, o seu corpo, vai poder levar, entende? A consciência sua, a você fazer as coisas aqui com mais avidez. Como uma pessoa que é doente, não vai acontecer isso, entende? Então, é por isso que você precisa ter o corpo com saúde, ativo, sabe? Para que a consciência, o nosso cérebro já é limitado para a nossa consciência. Então, se tiver limitação ainda de doença, vai piorar mais ainda para a gente manifestar como é que se diz? Essa avidez da consciência, entende? Para expandir toda a consciência aqui nessa realidade. Porque a gente fica limitado aos cinco sentidos. Mas se você sai do corpo, a sua consciência ela é ampla. Ela pode fazer muitas coisas. A mente lá vai usar a mente, então pode levar você para lugares, entende? Inimagináveis. Entende, pessoal? Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu estou falando isso porque eu vou falar que eu tinha falado ontem do tema do. Como é que se diz? Eu falei o tema aqui meu último tema, não foi?
que eu gravei, o que é inconsciente coletivo. E que nesse inconsciente coletivo, como é que se diz? Carl Jung, ele colocou um conceito que ele viu que um conceito que era o que? A sincronicidade, né? E eu falei que eu ia falar sobre esse tema que eu não tenho falado aqui. E isso tem acontecido na minha vida. Eu tenho experimentado essa sincronicidade, sabe? Então, eu venho falar sobre essa sincronicidade que Carl Jung descobriu. Ele descobriu tanta espiritualidade que viu que as pessoas ela tinha espiritualidade dentro dela, como ela descobriu, como ele descobriu essa sincronicidade, que as pessoas não sonhavam as coisas parecidas à toa. Entende? A pessoa vê números iguais, essas coisas que os espiritualistas estão falando aí. Nada é à toa. Por quê, pessoal? Porque o universo ele está tudo em uma sincronicidade, tudo nasce numa sincronicidade, tudo está indo de acordo com a sincronicidade, nada está fora da sincronicidade. E todos nós estamos conectados a essa malha energética, essa malha da espiritualidade do universo. Entende? Então, Carl Jung percebeu isso, porque ele foi estudar o quê? Foi estudar os sonhos de vários grupos religiosos, de várias pessoas de vários continentes. Mas ele, nesse estudo, ele descobriu e criou lá inconsciente coletivo. E ele também descobriu que ali, né, nesse consciente coletivo, as pessoas tinham a espiritualidade, no qual essa espiritualidade estava em sincronicidade. Entende? Então foi isso que ele descobriu lá. Então é o que vamos estudar agora, mas fazer um esboço mais sobre o que é essa sincronicidade. E aí eu coloco a pergunta: será que todos estamos conectados nessa sincronicidade? Será que todos nós estamos conectados nessa sincronicidade? É uma pergunta que eu faço, né? Mas primeiro a gente vai descobrir o que é esse conceito de sincronicidade, sabe? Aí depois eu vou ver uma visão espiritual na Bíblia se corresponde com isso aqui que Carl Jung está trazendo, né? Entende, pessoal? Então a pergunta é: o que é sincronicidade, né? Aí ele fala: sincronicidade é um conceito criado por Carl Jung para definir acontecimento que se relaciona não por relação causal, mas por relação de significado, enquanto existir uma conexão entre um evento externo e um sentimento, pensamento e desejo interno. Pode-se dizer que ocorre uma sincronicidade. E essa ligação entre o mundo exterior e o mundo interior pode ser encontrada. Ele aí vai dar um exemplo, né? Mas vamos saber aqui. Ele fala que foi um conceito que ele viu, que ele percebeu que existia ali. Aí ele criou esse conceito de sincronicidade. Carl Jung, né? Para definir o quê? Ele fala para definir acontecimento que se relaciona não por relação casual. Não é uma coisa casual. As coisas estão tudo em sincronia, pessoal. Mas por relação de significado e quando existe uma conexão entre o evento externo
entende? Um evento externo e um sentimento, pensamento e desejo interno. Pode dizer que ocorre uma sincronicidade quando acontece isso. Entende, pessoal? Essa ligação entre o mundo exterior e o mundo interior pode ser encontrada, por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui. Numa livraria, imagine que desejamos ler sobre determinado tema. Então, começamos a circular pela estante e os livros que precisamos ler aparecem e caem em nossas mãos. Chegam até uma maneira surpreendente, inusitada. Ou seja, o desejo de entender sobre o assunto, realidade interior, se encontra com o evento exterior, tal como achar o livro caído no chão da livraria. Então ele fala, uma pessoa sente um desejo, está estudando coisa para saber coisas espirituais. Ele sente o desejo de buscar um livro, aí ele chega lá, o livro ele está passando, aquele livro pá, cai na frente dele. Ele quando abre, ele disse, nossa, é esse livro aqui que eu estava procurando. Que coisa, né? Aí a pessoa que está desatenta, não está desperta, ela vai pensar isso que é uma coisa casual, mas não é. Está na sincronicidade. Entende? É igual aqui as pessoas que vêm ver meu vídeo. A pessoa está lá passando, né? Aí aparece lá o meu vídeo, ela diz, quem é esse aqui? Aí ela clica, aí começa a assistir. Aí quando ela começa a assistir, aquilo começa a falar no íntimo dela. Ela disse, nossa, era isso que eu estava querendo ouvir, que eu estava querendo entender essas coisas. Aí ela começa a perceber que, enquanto ela estava pensando algo interior dela, o universo estava preparando-a. Então, pessoal, você entende por que eu não estou aqui assim, a lolé? Existe uma direção da espiritualidade para eu ficar gravando esse vídeo, porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo e ela vai se identificar com essas coisas. Entende? Como muitos já se identificaram, né? Graças a Deus, a espiritualidade alcançou ele. É por isso que eu não estou preocupado com o que vai acontecer, com o que vai falar. Vou espalhar, entende? Não, a espiritualidade mesmo. Se eu acredito que tudo está, todos estamos conectados e tudo está em uma sincronia, então nada do que eu fazer aqui vai ser à toa. Não é uma coisa à toa, entende? É uma coisa que a espiritualidade está me colocando, porque vai existir pessoas que vão buscar esses assuntos, entende? Para que ela fale ao coração dela e ela possa entender as coisas espirituais. Porque eu sei que tem pessoas aí que tá passando de grupo em grupo, pessoal, mas no coração dela lá, ela está sendo sincero com Deus, né? Ela diz, eu quero encontrar a sua verdade, Senhor. Eu quero... Porque ela está vendo um bocado de grupo religioso e está tubando a mente dela. Ela percebe, ela disse, eu quero encontrar algo que venha falar a verdade que está no meu coração. Então, tem pessoas fazendo isso nas suas orações, sabe? Então, e a espiritualidade vai me tocar para trazer as coisas que ela está dentro do coração dela. Entende? É por isso que eu falei aqui. Eu não estou aqui porque eu quero. Foi o que aconteceu com a irmã. A irmã me deu feedback. Ela estava procurando. Por mais que ela já estivesse no grupo. Ela disse, poxa, isso não é verdade. Isso não está batendo dentro de mim. Mas quando ela ouviu o meu vídeo, foi na lata. Foi por isso que ela contou que assistia meu vídeo, a lágrima caindo dos olhos.
sabe? O que é que está acontecendo? Era a espiritualidade dela falando com ela. Não sou eu. Porque você estava conectado. Se você está procurando verdadeiramente se conectar com a espiritualidade, você vai encontrar meu vídeo e vai gostar do meu vídeo. Se você não está, você está em um grupo, você vai rejeitar meu vídeo. Como muitos têm aí rejeitado. Não quer ouvir meus vídeos, sabe? Se só quer ouvir meu vídeo, às vezes ele viu que tem verdade que eu falei ali, mas ele quer que eu me adere ao grupo dele para ele poder ouvir, dizer o que eu vou fazer ou não, entende? Não é a espiritualidade que vai me dirigir, quem vai dirigir são eles, entende? É isso, pessoal. É o que acontece com essas pessoas. Então, mas eu sei que tem pessoas que vai vir, a espiritualidade vai mandar aquelas pessoas que estão buscando se conectar verdadeiramente com a espiritualidade, não buscando atrás desse obaú, sabe? Então, meus vídeos estão aqui para isso, entende? Para esse tipo de pessoas. E graças a Deus tem encontrado aí pessoas que têm ouvido. É o quê? É uma sincronicidade. Você vai pensar que eu passei lá no YouTube e vi o vídeo de Samuel, foi à toa. Não foi à toa, entende? Por quê? Existe uma sincronicidade que está sendo trabalhada aí. Entende? É isso que ele fala. Agora, para isso acontecer, perceber isso, você precisa estar desperto. Entende? E uma pessoa que está desperta olhando as emoções é como acontece comigo, que eu agora mesmo, antes de eu começar esse vídeo, eu vi o número aqui. Sabe qual foi o número que eu vi aqui? 111111. Foi sem querer, pessoal. Eu não sei o que é, mas desde quando a espiritualidade começou a me dirigir, eu não paro de ver esse número. Eu agora peguei o celular para chegar, para gravar aqui, aí apareceu lá 1111. Eu digo, nossa, eu vou falar de sincronicidade e aparece e aparece esse número 1111. Então, é uma das maneiras de que o universo está dirigindo você. Entende? Por quê? Você viu que eu gravei um vídeo aqui que o universo é o quê? Ele é matemático, ele é de número, ele está em uma sincronia, seguindo uma sincronia, o universo. Então ele é matematicamente seguindo ali tudo pautadamente. Então, como o universo vai falar com você, ele fala através de número e símbolos. Porque números são símbolos, né? Ele vai falar, por isso que às vezes ele fala por sonho também. Mostra símbolo para você interpretar. Entende, pessoal? O universo ele age assim, dessa forma. Então ele vai falar com você. Agora mesmo, quando eu já vinha gravar esse vídeo sobre sincronicidade, apareceu aqui no meu celular 1111. É desde quando eu passei a estudar essas coisas espirituais, sabe? Me conectar com a minha espiritualidade. Eu vejo esses números, né? 1111, 1212, 1414, sabe? 2323. Eu vejo sempre esses números, né? É o que ele fala aqui. Você tem que estar desperto para perceber isso. É o que ele vai falar aqui na frente. Vamos ver o que ele fala mais? Ele fala, por isso, devemos nos abrir para os sinais. Aí, ó. Que se apresenta por meio das circunstâncias cotidianas. Então, esses sinais vai vir assim no seu dia a dia. E se você estiver desperto, você vai perceber. Essas atitudes de entregar e de atenção desprendida no dia a dia nos permite enxergar o surgimento das mensagens que poderão trazer resposta à dúvida e à angústia. Então, pessoal,
ele está falando o quê? Quando você está desperto, a sua atenção está mais desprendida no dia a dia. Você está prestando atenção tanto no seu funcionamento como nas coisas que passam ao redor seu, entendeu? Você está numa análise tanto interior como exterior, entende? Ele aí dá um exemplo aqui. Um exemplo disso é quando você vê 11:11. Aí, ó, tá vendo? Eu acabei de ver isso. É, é isso, pessoal. Com frequência. Então, você vai ver com frequência esse 11:11, né? É importante prestar atenção aos seus pensamentos e emoção naquele momento, né? Pois ele pode estar sendo amplificado e se manifestando em sua realidade, com a grande mudança. Estão chegando para você. Entende? Então ele fala o quê? Que é o quê? Que ele fala que você vê com frequência 11:11, é importante prestar atenção em seu pensamento e emoção. Então, você vai ficar mais, olhar mais para dentro. Então, porque o universo ali está mandando você prestar atenção, olhar para o seu pensamento, que você está pensando, e a sua emoção naquele momento, pois ele pode estar sendo amplificado. Então, se você tinha uma intuição pouca, a sua intuição vai aumentar, né? E se manifestando em sua realidade. Então, e vai manifestar aqui na realidade, vai mostrar prova, como você vai ver 11:11, e também eventos que vai acontecer, sabe? Com a grande mudança está chegando para você. Então, é uma mudança que está chegando para você. E o número 11:11 é um lembrete dos anjos para confiar na sua intuição e abraçar nova fase. Então, você está vendo? Ele disse, se você está vendo esse 11:11 como eu estou vendo frequentemente, ele diz que é o quê? Ele diz que é uma mudança está chegando para você, né? Está chegando mudança na sua vida. E o número 11:11 é um lembrete. Ele está lembrando você, é um lembrete dos anjos. Os anjos estão avisando você para confiar na sua intuição e abraçar a nova fase que vem aí. Então, é uma pessoa está, quando está vendo esse 11:11 com frequência, o anjo está falando com ela, você está no caminho certo. Confie nessa intuição aí, você está certo. Então, se eu estou vendo esse 11:11, quer dizer que o universo está falando para mim, você está fazendo certo. Você está fazendo aí os vídeos, está agindo certo, que isso vai ajudar muitas pessoas. Então, você tem que prestar atenção nisso, né? Ele fala que é o quê? Vai haver mudanças aí, você tem que abraçar essa intuição e a nova fase que vem aí, né? Ele aí fala o que mais? Por isso, preste atenção no seu pensamento e sentimento, porque a sua conexão espiritual está crescendo. Que recado ele está me falando, hein, pessoal? Se eu vi 11:11 agora, eu tenho visto ele frequentemente, o que é que ele está falando? Ele está falando, você preste atenção nesse sinal, que esse sinal, por isso você presta atenção no seu pensamento. Então, o 11:11, ele está mandando assim, ó, preste atenção aí no seu pensamento e no seu sentimento que você está sentindo no momento, porque a sua conexão espiritual está crescendo. Então, a minha espiritualidade está crescendo. Então, as irmãs também que viram aí,
viram essa circunstância acontecer. A sua espiritualidade está crescendo. Então, você tem que fazer o quê? Prestar atenção no pensamento, porque você viu que o pensamento forma os pensamentos, né? Você vai criar coisas, para você não criar coisas erradas. E o quê? O sentimento, que é as suas emoções, você tem que prestar atenção nisso, cuidar disso, para não deixar essas coisas embaralhar a sua vida, entendeu? Porque ele fala, porque a sua conexão espiritual está crescendo. Então, o significado desse de você ver 11:11 significa que é o anjo trazendo um lembrete, dizer que a sua intuição, para você abraçar a sua intuição, que vai vir novas fases aí. O que é isso? Que para você prestar atenção no seu pensamento e no seu sentimento. Porque você está conectado. Então ele está falando assim, você está conectado com a espiritualidade e a sua espiritualidade está crescendo. Você não pode sair desse pensamento. Entende? É o que ele está falando aqui quando você está vendo 11:11. Você é um lembrete do anjo aí, do mentor, né? Do anjo, mentor, do guia. Está trazendo para você, como é que se diz? Trazendo esse recado que você está conectado com a espiritualidade. E você tem que olhar o pensamento e o sentimento. Preste atenção nisso, ele está falando. Preste atenção nisso. Porque você está porque a sua conexão espiritual está crescendo. Então, você está conectado, está crescendo, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, por isso, a sincronicidade se difere da coincidência. Então, não vai você conectado com a espiritualidade, não vai haver coincidência, viu, irmão? Não existe coincidência nesse contexto da espiritualidade. Ele disse, se difere da coincidência, pois não implica somente aleatoriedade das circunstâncias, mas sim um padrão subjacente ou dinâmico que expressa através de eventos ou relações significativas. Então, ele diz que não vai haver aleatoriedade com você. Você está seguindo a espiritualidade, porque você está conectado com a espiritualidade. Entende? Por isso, acreditar que a sincronicidade, ele fala, né? É reveladora e necessita de uma compensação. Essa compensação surgiu espontaneamente, sem nenhum raciocínio lógico. É uma compensação espontânea, que Carl Jung chamava de insight. Então, a sua intuição, você vai ter insight. Entende? É por isso que quando eu vou gravar vídeo aqui, eu tenho muitos insights desses. Do tema que eu vou colocar. Eu penso um tema, aí parece que o mentor vai lá, o anjo, ele dá um insight, não fale sobre isso. Porque ele sabe, eu não sei de nada, mas ele sabe como é, a espiritualidade sabe que, como é que se diz? O que as outras pessoas precisam ouvir lá. Ele sabe. Então, ele vai dar um insight na você que está passando a mensagem. Então, ele vai dar um insight e vai mostrar aquilo que vai acontecer, né? Então, é por isso que ele fala que acredita que a sincronicidade é reveladora. Então, ela vai revelar coisas
e necessita de uma composição. Qual é essa composição? É o que Carl Jung chama de insight. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui o vídeo, né? Isso já aconteceu. E a irmã percebeu isso lá de longe, né? Nossa, você falou tudo que eu queria ouvir. Esse vídeo foi feito para mim. Por quê? Porque a espiritualidade conhece o íntimo dela. Então, ele aproveitou e passou insight para que eu passasse essa informação aqui gravando no vídeo. Aí por isso que falou com ela o coração. E aí aconteceu o quê? Que ela começou a chorar, viu que a espiritualidade falou com ela. Entende, pessoal? E quantas vezes acontece isso aí com muitas pessoas? É o quê? Ali é a sincronicidade da espiritualidade trabalhando, falando com você. Entende? Mas você tem que estar atenta, prestando atenção, como ele falou lá. Por isso, preste atenção no seu pensamento e no sentimento que você... Porque a sua conexão espiritual está crescendo. Entende? Então, quando você vê o número repetido, você vê... Isso é um lembrete do anjo, né? Do guia, do mentor, trazendo para você confiar nessa intuição e abraçar essa nova fase, que vai ser a nova fase da espiritualidade. Se você não estava conectado, você agora está conectado com a espiritualidade. Então você tem que estar prestando atenção, tanto ao seu pensamento como ao seu sentimento, como prestando atenção às coisas ao redor. É por isso que quem não é conectado com a espiritualidade, assiste meu vídeo, ela logo se desfaz do meu vídeo, não quer saber mais. Não, isso é chato como que esse cara aí tá falando, entende por quê? Mas aquele que tá prestando, ele tá conectado, ele para assim, ó, o olho ele não pisca. Foi o que a irmã tava me falando, que ela disse, nossa, irmão, eu não sei o que é, nos vídeos, seus vídeos, eu fico assim, parado, prestando atenção. Porque ela assiste outros pregadores, ela não presta muita atenção. Ela veio confessar isso para mim. Mas no seu vídeo, eu não sei o que é, que uma coisa parece que me prende. Quem é que está fazendo aquilo? É a espiritualidade dela, levando a sincronicidade dela para ela prestar atenção no que eu estou falando, sabe? Então é por isso que isso acontece com essas pessoas. É por isso que eu estou dizendo, não é eu que estou tocando em você, pessoal. Eu só estou passando aqui a informação que às vezes foi trazido por insight, pela minha espiritualidade, né? Porque eu estou conectado. Você viu que antes, a vez de gravar o vídeo aqui, eu vi 11, 11, 11. Então, ele está falando que esse 11, 11 é o 11 é a sua intuição que está amplificada, está prestando atenção no universo. Então, é por isso que eu vejo esse número sempre. Sempre vejo o número repetido. Então, ele fala que está sendo amplificada essa sua intuição, né? E que eu estou conectado com a espiritualidade e preciso prestar atenção o quê? No meu pensamento e no meu sentimento, no que eu estou falando, no que eu estou fazendo, porque a sua espiritualidade está crescendo. Ele fala isso. Entende, pessoal? Então, é por isso que às vezes acontece isso. Ele aí acontece esses insights que o Carl Jung fala que a sincronicidade é reveladora e necessita de uma compreensão. E ele fala que essa compreensão é o quê? Não é lógica, não é do raciocínio lógico. É o quê? É uma compreensão espontânea que ele chamou de insight. Então, vem aquele insight. Não é você fazendo um estudo racional, entendeu? Eu, às vezes, eu penso
eu raciocino o que eu vou falar, mas aí a espiritualidade quebra tudo. Ele traz uma coisa totalmente, não, você vai falar disso. E aí é uma coisa nova, que eu pego assim o negócio aqui na hora. E aí eu tô lendo aqui para você na hora. E na hora que eu tô falando, tá vindo o insight das coisas. Foi por isso que a irmã disse: nossa irmã, eu vi um vídeo seu. Você viu o que você falou ali? Que coisa é aquela tão profunda que você falou, que eu também já percebi isso, que até eu próprio vendo meu vídeo, eu fiquei emocionado. Eu comecei a encher meus olhos de lágrimas. Eu disse: nossa, o que foi isso que eu falei? Eu não sei, na hora eu nem percebi. Eu falei, mas aí eu sempre, antes de postar o vídeo, eu repasso ele, né? E nossa, na hora que eu tava repassando, eu tava vendo, eu disse: nossa, o que foi isso aí que eu falei? Sabe? Então, foi o quê? Foi a intuição que veio da espiritualidade. Foi coisa que eu estava lendo e na hora, principalmente algumas coisas na Bíblia. Tem aí gravado vídeo que eu falei aí, foi coisa bem profunda. Sabe? Nenhum pregador, não vi nenhum pregador falar, nenhum pastor falar sobre essas coisas. Sabe, irmão? Então, é isso que ele está falando, que a sincronicidade é reveladora por causa de quê? Por causa da compreensão espontânea, que Carl Jung chamou essa compreensão espontânea de insight, né? Que todo mundo disse: eu estou tendo insight. Às vezes o espiritualista fala: eu estou canalizando as informações. É isso, né? E tem vídeo meu aí, nossa, que, sinceramente, hein? Eu, aquilo não veio de mim. Eu próprio mesmo me emocionei com o meu próprio vídeo. Então tem vídeo meus aí que tá esse insight, entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? A palavra sincronicidade vem do grego sim, junto, e cronos, tempo. Então é o quê? Sincronicidade é o que está falando do quê? Do tempo que está em sincronia. Então, todas as coisas, o tempo que Deus criou aqui, tudo está numa sincronicidade. Aí você vai ver agora o que eu vou colocar lá no título aí do meu vídeo. Vou colocar o que é sincronicidade. Será que estamos todos conectados? Aí vai ter alguns evangélicos que ele vai colocar lá o nome sincronicidade, não vai aparecer na Bíblia. Entende? Mas o que a sincronicidade fala? Está falando de um, um conjunto de tempo. Então, está falando da sincronicidade do tempo. Agora, tem falando de tempo na Bíblia ou não? De tempos, de época que Deus criou? Entende, pessoal? É isso que os evangélicos não estão fazendo. Ele vê, aí eu vou pegar esse tema aí, esse conceito de Carl Jung, que é sincronicidade, vou colocar lá e vou trazer aqui na Bíblia. Eles vão ver lá o meu vídeo, o título vai dizer: não tem na Bíblia. Ele não foi pesquisar a fundo o que significa o nome sincronicidade. Porque sincronicidade está falando da sincronia dos tempos. Então, existe sincronia dos tempos na Bíblia. É o que eu vou mostrar aqui. Ele diz o quê? Que vem do grego, né? Essa palavra sincronicidade vem do grego, que é sim, que sim significa junto. E cronos é tempo, né? Então, é sincronicidade. Então, é uma é um conjunto, são o quê? Um conjunto de eventos que acontece no tempo. Pode-se dizer assim, que é o quê? É uma sincronicidade do tempo.
Ele está falando da sincronicidade do tempo, que revela uma conexão e significado entre o mundo subjetivo, né, que é dentro, a subjetividade, é por isso que é interno, né, e objetivo, e revela o mundo objetivo, que é o mundo aqui, que a gente vive, o mundo objetivo, né? Então, ele fala que essa sincronicidade é o quê? É o quê? É uma sincronicidade do tempo que revela a conexão do significado entre o mundo. Então, existe um mundo subjetivo, que é o mundo interno, que é o que Cristo falou lá. O reino de Deus está dentro de vós, né? Que é o mundo lá dentro. E o mundo objetivo, que é o mundo aqui, onde a gente experiencia essa realidade. Entende? Foi o que o cidadão lá estava discutindo comigo. Agora, você entende aí como é que... Então, existe um tempo que Deus colocou subjetivamente dentro do homem e um tempo que está aqui acontecendo aqui nessa realidade. Então, existe dois mundos, que existe dois tempos diferentes, mas que eles estão em sincronicidade. Porque o mundo espiritual é o mundo interno, né? Então, mas ele tem que estar, você tem que estar em sincronia, em conexão com esse mundo, essa conexão espiritual, que vai trazer a conexão com esse mundo objetivo. Nossa, pessoal, você entende agora a profundidade disso? Foi o que eu gravei o vídeo lá falando de... Como é que se diz? Falando lá do mundo espiritual. Você entende? Por isso que quando você entra no mundo espiritual, não existe tempo lá. Você pode ir para o futuro e pode ir para o passado. Foi o que aconteceu comigo, que eu tive a projeção. Você lembra? Eu contei aqui em um vídeo aqui, que eu estava no passado, eu era menino, eu estava aqui em casa e tinha a televisão, minha mãe parece estar assistindo uma novela, que é uma novela bem antiga aí, né? Que era dos anos, parece que era dos anos 80. Eu era menino nessa época, porque eu sou de 75. Então, 75 eu tinha quantos anos? 6, 7 anos. E eu me via, eu tive essa projeção, eu me via com esses 7 anos e eu via na televisão que passava uma novela aí, mas eu esqueci o nome da novela. Mas quando eu saía da porta da minha casa, eu ia para a rua, né? Eu era menino, estava com 7 anos, 6, 7 anos. Eu saía assim, eu ia para a rua, eu vi a televisão lá, minha mãe assistindo, eu saía para a rua, mas quando eu saía para a rua, lá na rua já era o futuro. Eu digo, e eu via nesse futuro uma névoa escura, né? Parecendo uma neblina assim, escura, que as pessoas inalavam e saía sangue, a pessoa desmalhava, saía sangue do nariz. Eu aí, quando eu vi aquilo, eu corri para dentro de casa. Quando eu corri para dentro de casa, eu vi minha mãe, como é que se diz? Minha mãe também saindo sangue do nariz dela. Aí quando eu vi aquilo, eu voltei pro corpo, eu despertei no corpo, sabe? O coração batendo, sabe? Eu acordei assim. Então, como é que pode? Eu estava no passado. Aí, quando eu saí do passado, eu fui pro futuro, no mesmo lugar assim, tão rápido. Entende, pessoal? É coisa que a gente não pode explicar no mundo espiritual. Então, lá no mundo espiritual, não existe tempo. É uma coisa ali no mundo interior, né? O mundo externo, subjetivo. Já no mundo objetivo aqui, existe tudo objetivo. Existe um tempo aqui que a gente tem que seguir.
e que está em uma sincronia com esse mundo espiritual, que é o mundo de Deus. Entende? Foi isso que Carl Jung percebeu, porque ele estava analisando o quê? Os sonhos da pessoa, não foi? Foi 80 mil sonhos que ele analisou, não foi? Então, ele percebeu isso, pessoal, que existia o mundo externo da pessoa, existia uma sincronicidade com esse mundo externo. É o que ele fala lá, que aqui como é que se diz? O cidadão vai para procurar ele tem um desejo de procurar um livro, aí chega lá na prateleira, o livro cai no chão da livraria, que ele pega aquele. Então, ele diz assim: o significado é quando existe uma conexão entre um evento externo e um sentimento, pensamento e desejo interno. Pode-se dizer que ocorre uma sincronicidade. Então, a sincronicidade vai acontecer quando a coisa espiritual do mundo espiritual acontece na mesma sincronicidade que você aqui no mundo externo. É o que ele fala. Foi por isso que ele estava analisando o sonho. Entende? Essa ligação entre o mundo exterior e o mundo interior pode ser encontrada, por exemplo, ele dá o exemplo da livraria, que o cidadão tem um desejo de encontrar assuntos sobre isso, e ele vai lá, o livro cai lá no colo dele. Tudo está indo em uma sincronicidade para ele encontrar aquele livro. Entende, pessoal? É isso que ele está pesquisando, o Carl Jung. Entende? E ele percebeu que existia essa sincronicidade. Agora, pessoal, será que isso não tem coisas espirituais, essa sincronicidade? Entende? Entende como é uma coisa profunda? E é o quê? Os anjos, os guias, os mentores estão trabalhando para que a sua intuição, né? Você abrace a intuição e você perceba esses sinais que o universo, a espiritualidade está mandando para você. Entende? Então, ele fala o que? A palavra sincronicidade vem do grego sim, junto, e cronos, que é tempo. Então, sincronicidade do tempo, que revela uma conexão o quê? Com a espiritualidade, né? E significado entre os mundos subjetivo, o subjetivo que é subjetividade da pessoa, e o objetivo, e o mundo aqui externo. Entende, pessoal? Agora, por que o que é essa sincronicidade? E às vezes está acontecendo com a gente, mas a gente às vezes não está percebendo essas coisas. Sabe? É isso que às vezes acontece. Sabe? A gente não percebe o que está acontecendo. Mas aí eu pergunto, a Bíblia fala dessa sincronicidade, desse tempo, dessa sincronicidade do tempo? Hein, pessoal? O que acontece nas nossas vidas? Será que a Bíblia fala sobre isso também? Agora aqui vai para os evangélicos, né, que também assistem meus vídeos e tal, para eles perceberem que existe, tudo está na sincronia de Deus, tudo está debaixo do poder de Deus, tudo está no comando dele, né? Então, aqui vamos ler aqui Mateus 10, 29 até o 31. Vamos ler. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhuma delas cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todo contado. Portanto, não tenha medo. Vocês valem mais do que muito pardais.
Entende, pessoal? Olha o que Jesus fala. E aqui já mostra uma sincronicidade muito grande, né, pessoal? Olha o que ele fala, ó. Não se vende dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles passarinho, pardais, né? Cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Então, a folhas, os passarinhos, as coisas, tudo que está aqui estão em uma sincronicidade. Deus está tem todo o consentimento do Pai. Entendeu? Ele diz assim: nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até, ele fala, Jesus, né? O cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Vê se não há uma sincronicidade. O universo, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele não está no comando de todas as coisas, pessoal. Entende? Aí foi por isso que Jesus fala: portanto, não tenha medo. Você vale mais do que muitos pardais. Entende, pessoal? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, do que for chamado, segundo o seu propósito. Então, Deus tem um chamado que é o quê? A conexão com a espiritualidade, né? Sabemos que Deus age em todas. Então, ele está no comando. Se ele está agindo em tudo, pessoal, a espiritualidade. Então, tudo que a gente faz aqui é espiritualidade. Está debaixo da autoridade do Pai de Deus. É espiritualidade, pessoal. Tudo que a gente faz. Entende? Por quê? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, do que for chamado, né? É conectado com a espiritual, de acordo com o seu propósito. Então, o propósito de Deus vai prevalecer na vida daquele que ele chama. Entende? E ele está agindo em todas as coisas. Então, há uma sincronicidade em tudo. Aí o que fala aqui é mais a Bíblia? Provérbio 16:33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Entende, pessoal? Não existe sorte. Esse negócio de sorte as pessoas para que, como é que se diz? Mas se a gente acredita que está tudo sincronizado, tudo conectado, então não existe sorte. É uma sincronia daquilo que o Senhor vai fazer acontecer aqui nessa realidade. Entende? Porque ele diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor, né? Aí o que é que fala mais a Bíblia aqui? Atos 1:26. E os lançaram à sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então voltando o lugar com os 11 apóstolos. Então, aqui prova que eles fizeram para querer saber o outro apóstolo que ia suceder Judas Iscariote, né, que tinha lá sido suicídio, né, ele cometeu suicídio, lá aconteceu lá a coisa. Então eles lançaram a sorte para escolher um outro apóstolo. E aí o que é que Deus colocou, recaiu sobre Matias, sendo então voltado o lugar com os 11 apóstolos.
Entende? Não existe sorte. Existe, tudo está no controle de Deus, no comando, na sincronicidade. Foi o que Carl Jung descobriu lá. Então, o que Carl Jung descobriu lá foi à toa? Não foi. Ele descobriu coisa da espiritualidade. Coisa de que Deus já tinha falado na Bíblia. Entende? É isso, às vezes, que as pessoas não entendem. É por isso que eu estou falando para os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, sabe? Você está em uma sincronicidade, você pensa que você vai atender uma pessoa é por acaso? É por isso que eu estava me questionando por que eu fui tomar psicologia. Entende? Há uma sincronicidade nisso. Entende? Eu que não tenho, como é que se diz? Condições, e no tempo, na hora que eu estava tomando a psicologia, eu não tinha condições, e até hoje não tenho condição. Mas eu tomei psicologia. Por quê? Entende? Era um universo trabalhando para eu entender essas coisas. Porque senão, como é que eu ia estar passando essas coisas aqui para vocês? Então, há uma preparação da espiritualidade. Entende, pessoal? Nada está fora do controle da espiritualidade. Aí o que é que ele fala aqui mais na Bíblia? Eclesiastes 3:11. Tudo o que fez formoso ao seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, pessoal, olha o que ele fala em Eclesiastes. Tudo fez formoso ao seu tempo. Então, ele colocou o quê? O Cronos lá, que significa crono, né? Então, ele colocou uma sincronicidade, que é o quê? É uma sincronicidade do tempo. Então, Deus fez esse tempo. Deus fez essa sincronicidade. Que tudo vá no seu tempo. Entende? E aí fez o quê? Também pôs o mundo. É o que lá que ele fala que a gente tem um mundo subjetivo dentro. Pôs o mundo no seu coração. Eu digo coração carne? Não. Tá falando da alma. Então ele colocou na alma do homem esse mundo subjetivo que é a espiritualidade. Entende? Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, para você descobrir essa obra que Deus fez, você tem que se conectar com a espiritualidade, o seu mundo aí, subjetivo. Foi o que Carl Jung descobriu lá, não foi? O mundo subjetivo. Ele fala aqui, ó, o mundo subjetivo e o mundo objetivo. É o que ele fala lá. Entendeu, pessoal? Então, Deus fez o tempo, tudo na sua sincronicidade. Nada está fora do tempo de Deus. Tudo está em uma sincronia. E você precisa, com esse mundo que ele colocou no seu coração, do homem, que é a alma, você precisa entrar em sincronia com esse mundo, que você vai perceber a beleza, a sincronicidade que Deus fez aqui. Esse mundo exterior. Entendeu, pessoal? Então, essa é a conexão, a sincronia com a espiritualidade. Então, para você entrar, perceber a sincronicidade, você tem que estar conectado com esse mundo, esse que está na sua alma, que é a espiritualidade. Se você não conectar a espiritualidade, você não vai perceber essa sincronicidade. Você vai estar como as outras pessoas aí, ó, achando que é sorte,
achando que é o acaso, achando que essas coisas acontecem assim mesmo, sabe? Isso acontece assim por acaso. Ele vai dizer que é o acaso da vida. E não existe. Você viu que ele fala cá que nenhum dos pardais, nenhum dos passarinhos cai no chão sem o consentimento de Deus. Então, está tudo sincronizado no tempo que Deus permitiu. Entende, pessoal? Entende agora o que é sincronicidade? Agora eu vou colocar lá no meu título, sincronicidade. O que é e os evangélicos vão achar que não tem sincronicidade. Mas olha o que está falando aqui em Eclesiastes. Tudo fez formoso em seu tempo. Então, ele colocou o tempo. E pôs o mundo, ainda pôs o mundo no coração do homem. Que mundo é esse? Hein, pessoal? Que mundo é esse? Entende? Se a gente não for olhar com os olhos espiritual, a gente vai olhar isso aqui o quê? Como uma coisa material, é uma coisa, mas ele está falando que é o quê? É a espiritualidade, é o mundo subjetivo, é o reino espiritual que está dentro da pessoa, que tem que estar de acordo com o exterior, com o mundo exterior aqui, quando a pessoa vive. Ele tem que estar nessa sincronicidade, entende? Porque senão ele não vai descobrir o que Deus fez desde um princípio até o fim. Você não vai descobrir o que Deus fez. Você, para descobrir essas coisas, você precisa estar em sincronia, tanto com o mundo exterior como o mundo interior. Foi o que Carl Jung descobriu lá. Nossa, você vê o que Carl Jung descobriu, né, pessoal? Ele estava falando de quê aqui? De espiritualidade. O que a Bíblia já estava falando. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que ir a fundo, tirar a essência de cada conceito ali e não falar logo assim, ah, não existe. Aí vai lá e coloca o nome no negócio da Bíblia lá, da pesquisa da Bíblia, sincronicidade. Aí não tem lá sincronicidade. Mas se ele não meditar na Bíblia, não for lá estudar sobre o assunto, saber o que está falando, ele não vai descobrir que tem sincronicidade. E existe sincronicidade. Porque nada cai, ele disse nada, nenhum deles, nenhum passarinho pardaz daquele, nenhuma folha cai no chão sem o consentimento do Pai. Então, tudo está na sincronicidade da espiritualidade que o Pai fez. Nada está aí aleatório, nada está à toa. Tudo está acontecendo conforme ele determinou que acontecesse. Entende, pessoal? Por isso que é importante a gente saber sobre a sincronicidade. E eu venho trazer esse estudo aqui. Quando eu falei ontem aí sobre o tema do inconsciente coletivo, eu via ele falar sobre sincronicidade. Eu queria falar sobre esse tema. Então eu disse, vou aproveitar e falar. E quando eu acordei que eu abro aqui, no instante eu vou abrir o celular para gravar o vídeo, o que é que eu vejo o número que aparece? 1111. 1111. Todo dia eu vejo esse número, pessoal. Não sei o que é. Mas já só sabemos, né? Que é o anjo. O que é que ele fala lá? Que é o anjo o quê? Falando. É um lembrete do anjo para confiar na sua intuição, falando para você confiar na sua intuição e abraçar novas fases, né? Por isso, preste atenção no sentimento, no pensamento, porque a sua conexão espiritual está crescendo. Então, ele está cada dia me avisando para eu prestar atenção no meu pensamento, no meu sentimento,
Porque ele diz, olha, você está conectado. Então, quando aparece 1111 assim para você, é o lembrete do anjo, do mentor, do guia, né? Tá falando para você assim, olha, ele está lembrando a você, olha, você está conectado com a espiritualidade. A sua espiritualidade está crescendo. Preste atenção no seu pensamento e no seu sentimento, para que não embaralhe essas coisas aí e você possa desconectar dessa conexão. Entende, pessoal? É por isso que a gente tem que cuidar do nosso pensamento, sentimento, para que a gente não perca a conexão, esse crescimento, essa expansão da consciência com a espiritualidade. É o lembrete. Então, é por isso que toda vez quando eu acordo, eu vejo esse 1111. Então, quer dizer que ele está me lembrando toda vez, né? Ou então, uma vez quando eu não vejo isso, o próprio mentor vem e me acorda. Já ouvi a voz dele me acordar. Para eu gravar o vídeo, para eu fazer o que eu tenho que fazer aqui, sabe? Mas aí quando ele não fala, ele às vezes o quê? Tá mandando esses recados. Eu vendo toda hora números iguais. Toda hora. Tá falando para você, ó, você tá conectado. Tá conectado com a espiritualidade. Não preste atenção aí. Não vá se envolver sentimental aí, se atrapalhar nas suas emoções, né? Sentimento vem das emoções. Seus pensamentos aí, o que você está pensando que vai gerar, forma pensamento lá no mundo astral. Você pode formar monstro aí para atacar você. Entende, pessoal? Então ele está lembrando isso. O mentor, o anjo, né? Tá avisando essas coisas para a gente que a gente está conectado. E eu tenho acontecido isso, pessoal, né? Comigo. Mas graças a Deus, né, pessoal? Sabemos que tem uma espiritualidade, um Deus que criou o tempo, criou o mundo dentro da nossa alma, para que a gente se conectasse, para que andasse nessa sincronia desses dois tempos, que é tanto do mundo exterior como o mundo interior. Tem que andar em sincronicidade. E você só vai perceber isso, pessoal, se você despertar, se você se conectar com a sua espiritualidade. Senão você não percebe essa sincronicidade. Você passa batido. O universo está falando com você e você assim, ó. O que é que está acontecendo? Você não está nem percebendo as coisas. Então, tem que se conectar primeiro. Então, meu vídeo aqui é uma contribuição para que você se conecte com a sua espiritualidade. Entende? Então, ele vai estar falando com você. E quando estiver falando com você, não resista. Aceite, porque ele está querendo falar com você, que é conectado com você. Sabe? Aí a outra pessoa me fala, mas eu sou de um grupo, eu sou de uma religião. Isso não, a gente não está falando de religião. Você pode se conectar com a espiritualidade. Se quiser ficar na religião lá, você fique. Mas é impossível você ficar lá. Depois que você conectar com a espiritualidade, você vai perceber as coisas que lá está desconexa, sabe? O que eles estão falando estão desconectado com a espiritualidade. Foi o que a irmã percebeu. Por que ela percebeu? Porque ela está conectada com a espiritualidade. Entende? Você vai perceber. E você aí vai até bater em retirada do lugar, sabe? Entende, pessoal? Por quê? Religião não é espiritualidade. Eu vou desenvolver minha espiritualidade. Não é assim. Espiritualidade é com você, é você trabalhar o seu eu interior, seus sentimentos. É isso que vai fazer com que você se conecte com a espiritualidade. Entendeu, pessoal?
E foi isso que Carl Jung estava estudando, né? E descobriu essa sincronicidade, sabe? Graças a Deus, pessoal, mais um vídeo aqui. Não é fácil, não está sendo fácil, né? É difícil aí, as coisas pressionam, mas graças a Deus temos que continuar na conexão espiritual, na direção de Deus para receber uns insights, né, pessoal? A mensagem que tem que passar da Espírito. E eu agradeço muito que ele está fazendo isso, tá me usando para trazer as coisas, para trazer benefício para as outras pessoas aí, que quer se conectar com a espiritualidade sinceramente, sabe? Então ele está fazendo isso. Então agradecer a Deus, a espiritualidade por tudo isso. Se até agora estamos aqui é por causa dele, da espiritualidade e tudo isso, né, pessoal? Obrigado, até a próxima, se Deus permitir. Tchau!